Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Petrolina 2019. Nessa aula eu vou continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar lá o nosso site veonconcurso.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a resolução da questão de hoje, que diz o seguinte: indique nas alternativas abaixo a URL que representa um endereço eletrônico de um órgão governamental. E ali vem várias alternativas. Na letra A, http://www.google.com. Na letra B, http://www.nubank.com. A letra C, http://www.americanas.com.br. E a letra D, http://www.rio.rj.gov.br. Pessoal, primeiro eu preciso que vocês entendam comigo, antes de dar a resposta final, qual o significado do termo URL, até se uma outra prova, uma outra questão perguntar. O que significa URL? O termo URL significa localizador de recursos uniformes e designa o que a gente chama dos endereços dos recursos que usamos na internet. Por exemplo, se eu pegar aquele exemplo que está ali embaixo, http://www.umaempresaqualquer.com.br, isto é uma URL. Por quê? Porque é o endereço de uma determinada página da web. E uma página da web é um recurso da internet. E o URL é exatamente isso, é o localizador de recursos uniformes. É o endereço dos recursos que acessamos e utilizamos na internet. Como, por exemplo, o endereço de uma página da web, o endereço de um diretório, o endereço de um determinado arquivo que eu quero acessar. Tudo isso pode ser composto por um endereço chamado URL. Quando a gente pega a formação de uma URL, tem alguns ditames interessantes. Na formação da URL, é padrão aparecer o protocolo, que pode ser, por exemplo, HTTP, pode ser FTP, quer dizer, tem que aparecer lá um protocolo que vai determinar o que será acessado. Se for HTTP, por exemplo, indica que o que será acessado é uma página da web. Se for HTTPS, vai indicar que o que será acessado é uma página da web criptografada. Se for FTP, indica que o que será acessado é um arquivo, porque o FTP é o protocolo para transferência de arquivos, e assim por diante. Depois, na formação ainda da URL, aparece o domínio e também pode aparecer, em alguns casos, mas é bem raro, até a indicação da porta que será utilizada para acessar. Então aqui pode aparecer o endereço da máquina ou o domínio que vai acessar aquele recurso. Depois nós podemos ter também na URL alguns caminhos de diretórios. Então pode vir barra e um caminho de diretórios, como barra cursos, barra provas, barra testes, por exemplo. Aí eu tenho um caminho de diretórios para chegar naquele recurso. E por fim, pode aparecer até o próprio recurso como sendo um arquivo. Imagina edital.pdf no final lá. É o recurso que se deseja acessar aquele arquivo PDF. Fazendo exemplos aqui, eu botei http://www.veonconcurso.com.br. Isso é uma URL, só que tem o protocolo e o domínio. Aqui não está indicando caminho nem recurso. Mas eu poderia indicar aqui uma outra URL. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. http, aí aparece veonconcurso.com.br é o domínio, /aulas é o caminho de diretórios e /apostila.pdf é o recurso final que eu estou desejando acessar, que é esse arquivo PDF. Então nós temos, num determinado site, várias URLs acessando diferentes recursos naquele site, ok? Outra coisa importante, que aí sim, pensando propriamente na questão, são as categorias de domínio que nós utilizamos dentro de uma URL com a terminação registro, com a terminação .br, que é registrada aqui no Brasil por um sistema chamado registro.br. E se a gente quiser saber quais são as categorias de domínio com a terminação .br, basta acessar o site registro.br/domínio/categoria.html, lá tem as categorias. Eu vou trazer algumas delas para vocês observarem. Então aqui estou dentro do site registro.br e percebe que tem várias categorias. Aqui existem domínios genéricos para pessoas físicas ou jurídicas, como por exemplo o .com.br para atividades comerciais. Temos aqui vários domínios para cidades, pegando aqui ó, Aparecida.br, da cidade de Aparecida.
Temos também domínios de universidades, edu.br, que são para instituições de ensino superior, domínios para pessoas físicas, como blog.br, temos para profissionais liberais, adv.br, por exemplo, para advogados, e assim vai. Nós temos várias e várias categorias de domínio que vocês podem enxergar. Entre elas tem os domínios também de pessoas jurídicas, aqui eu mostro alguns, agr.br, empresas agrícolas, temos aqui ind.br para indústrias. Então tem vários que são específicos para pessoas jurídicas, como eu vou demonstrando aí na imagem. E bem aqui embaixo vocês vão observar que existem alguns domínios muito específicos que a gente chama de domínios com algum tipo de restrição. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, gov.br, instituições do governo federal. Então tem essa restrição. Temos aqui org.br, instituições não governamentais sem fins lucrativos, jus.br, instituições do Poder Judiciário, lege.br, instituições do Poder Legislativo. Então é muito importante que vocês acessem aí, se quiserem, claro, ter um panorama mais abrangente sobre as categorias de domínio, acessem o site registro.br/domínio/categoria.html. Ali vocês podem acompanhar, então, esses tipos de domínio, porque essa questão exigiu exatamente isso. Pediu, indique nas alternativas abaixo a URL que representa o endereço eletrônico de um órgão governamental. E aqui, claro, a resposta, a letra D de Dinamarca, www.rio.rj.gov.br, porque a gente estudou ali o .gov como sendo de fato de órgão governamental. Certo, pessoal? Interessante aí a questão, dá uma olhadinha lá de novo então nesses tipos de domínio para não cair em nenhuma possível pegadinha aí no futuro em questões que peçam tipos de domínio. Valeu então, se gostou do nosso vídeo, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de ativar ali o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!